Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria primeiro começar dando boas-vindas ao pessoal da Comissão de Família, que hoje é a nossa reunião mensal. Então, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom, é sempre muito bom ter vocês aqui. E hoje, especialmente, fazendo aí uma parceria com a Comissão de Direito Tributário. Então, quem veio aí pela Comissão de Direito Tributário, também sejam muito bem-vindos. É muito bom, é sempre gratificante a gente juntar duas comissões para fazer esses tipos de debate, né? Porque isso sempre traz muito conhecimento, agrega, né, conhecimento dentro de uma mesma área com dois assuntos. Então, direito tributário, direito de família. Então, isso é muito legal. A gente tem uma parceria aí, uma gratidão eterna, e a doutora Suzete, que está sempre aceitando os nossos convites e vem sempre trazendo coisas novas, né? E isso é muito importante. Então, a gente não quer se alongar, porque tem bastante conteúdo, tem bastante coisa para vocês verem, e nós vamos abrir para perguntas só no final, tá? Então, se vocês tiverem alguma questão durante a apresentação, vocês anotem, que nós vamos deixar aí os 15, 20 minutos finais só para tirar dúvida, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite, uma boa palestra, e vamos começar. Boa noite a todos. Eu sou Maria Daniele, secretária da Comissão de Direito Tributário, hoje aqui na função dificílima de representar a doutora Suzy Gomes Hoffmann, que sempre está à frente, né, do seu tempo, identificando oportunidades, assuntos em conjuntos, para que nós possamos realmente desenvolver as comissões aqui pela OAB, inclusive agradecendo a doutora Luciana Freitas, a nossa presidente, que nos proporciona esses momentos de debate. Hoje, em especial, nós trouxemos dois assuntos que são correlatos, que precisam andar lado a lado, que é a questão da tributação e o planejamento patrimonial. Então, para isso, nós queremos agradecer imensamente, em nome da doutora Ludmila, presidente da Comissão de Direito de Família, a doutora Rita, vice-presidente da comissão, e os nossos palestrantes hoje. Nós estamos aqui com a doutora Suzete Gomes, doutora e mestre pela PUC de São Paulo, especialista máxima sobre o assunto e que hoje compartilha conosco a experiência pelo lado do direito de família. E nós temos também aqui o doutor Gustavo Carrini, que é mestre em Direito Tributário e também tem atuado muito fortemente nas questões de consultoria voltadas para o planejamento tributário. E nos honra também a Daniele, que vem hoje trazer minha xará aqui, que muito nos honra, com uma visão muito prática e objetiva de como atua o cartório nesse momento para esse planejamento. Então, sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos começar aqui com a doutora Suzete e o doutor Gustavo. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? Saem de casa, né? Numa terça-feira para a gente poder aprender mais coisas juntos. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Cadê a Rita? A casa sempre, eu acho que é minha casa, a Comissão de Direito de Família. Então, convidou, eu venho. Você sabe que eu venho. E eu agradeço muito porque sempre me dão essa oportunidade de discutir, seja em reuniões, né, da comissão, seja nos congressos. A gente está sempre disposta, seja para apresentar alguma coisa, seja para participar como ouvinte. Eu acho que é sempre uma oportunidade única a gente falar sobre esses temas. Agradeço aqui também a Daniele e o Gustavo, que são meus colegas de mesa, que a gente vai poder discutir esse tema, que eu acho que ele é tão presente hoje no nosso dia a dia,
e as pessoas, eu sempre falo isso quando eu começo as palestras, né? Que as pessoas me perguntam, que área que você atua? Né? E eu sempre brinco, eu atuo com relações humanas complexas, né? Sejam familiares, empresariais, negociais, sucessórias, porque sempre que a gente está falando de um planejamento, que a gente está falando de direito de família, nós estamos falando de pessoas, né? E as pessoas têm os seus objetivos, têm as suas complexidades, têm os seus desejos, as suas angústias. Então, eu acho que o advogado familiarista, o advogado que atua nessa área, ele é sempre o primeiro grande ouvinte do cliente, né? Então, acho que esse é um ponto de partida para a gente poder falar desse tema tão relevante, que é os aspectos familiares e tributários, né, e cartoriais no planejamento patrimonial. Eu também estou muito feliz de estar com a Daniela aqui. Eu estava contando na nossa reunião interna, né, antes do evento, que eu tenho 57 para 58 anos, direito é minha segunda faculdade. Quando eu fiz direito, o fórum era lá no centro ainda, e a gente ia no fórum e ia muito nos cartórios. Muito do que eu sei hoje de planejamento, eu aprendi com escrevente, com tabelião, aprendi no cartório de registro de imóveis, mas principalmente nos tabelionatos. Então, eu acho que essa parceria de você poder conversar, né, ter aqui a Daniele para também falar desse aspecto prático, enriquece muito o nosso debate. Então, acho que esse é um ponto super relevante para a gente sempre trabalhar. E vamos, né, vamos lá começar com a nossa apresentação. Eu sei que eu estou aqui na frente, né, mas vamos lá. Qual que é o objetivo que a gente tem quando a gente fala de um planejamento patrimonial? O que é um planejamento patrimonial? Ele é um processo, é um método para que as pessoas possam organizar o seu patrimônio, atendendo os seus objetivos. Então, é muito interessante que as pessoas chegam, às vezes, no escritório e falam assim, olha, eu quero fazer uma holding, né? Eu já vou falar delas. Eu quero fazer um planejamento patrimonial, como se isso fosse alguma coisa pronta. Mas, como eu disse, primeiro a gente tem que ouvir o que o cliente quer, qual que é o objetivo que ele tem, o que ele quer desse patrimônio, para que esse patrimônio vai servir. Então, às vezes as pessoas falam assim, ainda mais agora, né, no ano da reforma tributária, não, eu ouvi falar que vai aumentar o TCMD, eu já quero fazer o inventário. Não, mas o inventário é só depois que você morrer, né? Não dá para fazer agora. Então, a gente tem que explicar, a gente tem que... E acho que isso é um exercício de cidadania muito grande, né? Então, o que você quer com planejamento patrimonial? E o planejamento patrimonial, é lógico que ele também vai ter um efeito de procurar eficiência tributária, ele vai pensar na sucessão, mas a gente nunca pode perder de vista que a gente ganhou de 20 a 30 anos. Então, a gente nunca pode fazer um planejamento patrimonial que a gente fique sem patrimônio, que o titular fique sem patrimônio. Então, a gente tem que conversar e entender qual que é o objetivo que a pessoa quer com aquilo. Quando a gente fala em patrimônio, a gente vai falar de 4 grandes grupos que as pessoas têm de patrimônio. Um deles é o patrimônio financeiro. Conta corrente, investimento, previdência privada, seguro, aplicação, né? Então, esse é um primeiro grupo. O segundo grande grupo é o grupo dos imóveis, né? Seja os imóveis para o uso particular das pessoas, e que aí a gente já tem a grande lei de 1990, da época do Sarney, que é a impenhorabilidade do bem de família, e tem muitas vezes as pessoas têm imóveis para renda, locação e compra e venda. A gente não pode esquecer, nós estamos comemorando 30 anos do real, né? Que a gente viveu a hiperinflação. Então, as pessoas, a gente ainda tem no nosso DNA, né, nas nossas lembranças, principalmente as pessoas mais velhas, um medo muito grande de deixar o dinheiro na conta, porque eles valorizavam muito. E muito antes do Plano Real, teve o Plano Collor, que teve o empréstimo compulsório. Então, as pessoas gostam muito, né? O brasileiro gosta muito de ter patrimônio imobiliário, né? A renda da locação, né? Ou construir para depois vender. Então, a gente tem essa classe, né, de bens, os bens imóveis, eles são muito relevantes quando a gente fala do planejamento patrimonial. Isso atinge, gente, todas as classes sociais. Se a gente pegar, às vezes, uma pessoa, né, a primeira coisa que ela faz, ela tem a casa própria, você diz, não, eu vou comprar um terreninho para depois eu alugar. Então, atinge da pessoa que tem pouco para a pessoa que tem muito. Todo mundo vai ter essa classe aí dos imóveis. A terceira grande classe de patrimônio que a gente vai ter vão ser as participações societárias.
90 e tantos por cento das empresas brasileiras são empresas familiares e são empresas familiares operacionais, né? Então, a tecelagem, a lanchonete, a padaria, o restaurante, o escritório de contabilidade, serviços gerais, a gente tem aí as pequenas indústrias, as grandes indústrias, a gente tem um terceiro grande grupo aí, que são as participações societárias. E outro grupo também que não é tão irrelevante, que são os bens móveis, digamos assim, principalmente os veículos, né? As embarcações, as obras de arte, mas vou falar que todo mundo também tem seu carrinho, né? Então, se você pegar, né, a declaração de imposto de renda de uma pessoa classe média, ela vai ter dinheiro na conta corrente, aplicação, né? Vai ter dois imóveis, ou que ela mora, mas algum para alugar, às vezes uma casa de praia, carro, né? E às vezes é difícil que não tenha alguma participação societária em alguma empresa. Então, quando a gente vai olhar um planejamento patrimonial, a gente tem que olhar para essas 4 grandes classes de patrimônio. E pensar que a gente não trata igual quando a gente vai fazer um planejamento, todas essas classes. E também, dependendo do momento da vida que a pessoa está, às vezes você tem que migrar de um grupo para outro, né? Ou seja, às vezes é interessante vender um imóvel para ter mais liquidez num momento de aposentadoria, para você ter uma renda, ou você ter um imóvel de aluguel para você ter uma renda. Ou seja, é importante também sempre pensar na longevidade. Vocês sabem que eu gosto bastante de falar disso, né? Então, acho que o que eu acabei de falar está aqui nesse quadro. E é importante, quando a gente vai diferenciar, mesmo dentro das mesmas classes, né? O imóvel que você mora, como eu falei, geralmente é um imóvel que o planejamento patrimonial dele está pronto na lei da impenhorabilidade do bem de família, né? Você tirar um bem residencial da pessoa física para a pessoa jurídica, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? Porque tem aí uma guarida muito grande aí na lei. Nas participações societárias, eu tenho que sempre pensar em uma participação societária familiar ou não familiar, que eu vou tratando isso também de uma forma diferente. Nas aplicações financeiras, né, se eu deixar um dinheiro na Previdência, eu já sei que eu vou poder usar lá na frente. Se eu for usar rapidamente, talvez não seja o melhor momento. Então, dentro de todos esses grupos também, nós vamos ter as suas variáveis que são importantes no momento da gente analisar o planejamento patrimonial. E aí, uma coisa aqui, quais são os instrumentos, né, que são importantes aí no planejamento patrimonial? Eu vou deixar uma boa parte deles para a Dani falar depois, tá? Que são, a gente vai ter a doação, a gente vai ter as procurações, muitas vezes, nós vamos ter o testamento, nós vamos ter a formação de pessoas jurídicas, aí de uma forma ampla, com um bom contrato social, com acordo de sócios. E eu coloquei aqui inventário. Por quê? O inventário ele só ocorre depois que a pessoa morre, mas você organizar o patrimônio pode facilitar muito o inventário. Pode facilitar muito a vida dos seus herdeiros. Tá? Então, essas aí são sempre algumas questões que são bastante importantes da gente colocar. Eu acho importante, sempre que a gente vai falar com o cliente, né? E eu estou aqui sendo muito prática, viu, Rita? Estou fazendo aqui assim, ó, vocês falando com o cliente, tá? Não estamos aqui discutindo muita teoria, porque acho que a gente também tem eu sempre gosto muito de discutir como eu faço isso na prática. Gente, o leigo, ele tem uma dificuldade enorme em diferenciar testamento, doação e inventário. É ou não é? Ah, eu posso fazer inventário? Eu quero fazer um testamento porque eu já quero doar tudo para os meus filhos, ou seja, as pessoas confundem esses 3 institutos. Então, é sempre importante, quando a gente vai começar um planejamento patrimonial com o cliente, começar no letramento, começar explicando para ele o que é. Então, o que é uma doação? A doação é um negócio jurídico em que você tem que ter o ânimo de doar, né? O doador vai querer doar uma parte do seu patrimônio para uma outra pessoa, e é um ato irrevogável, salvo aquelas exceções que tem na lei que você vai poder revogar uma doação. Né? E você vai ter, daqui a pouco eu vou falar um pouco dela, a Dani também vai falar, dos limites que você tem na doação. O testamento é um ato unilateral, né, que só vai ter efeito com a morte. E a beleza dele é que justamente você pode mudar até o momento da sua morte. Então, o testamento, eu acho um instrumento maravilhoso de planejamento patrimonial, principalmente quando combinado com os outros, né? E o inventário, ele só ocorre quando a pessoa morre. Eu não tenho como fazer o inventário de uma pessoa viva, né? Então, é importante que as pessoas
Acho que todo mundo aqui já deve ter recebido uma ligação de algum parente, de algum cliente, fala assim, olha, vai mudar a lei do ITCMD, eu já quero fazer meu inventário, né? Bom, mas você já morreu? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Pode parecer óbvio, tá, gente? Mas é bem importante quando a gente fala isso com o cliente. Quando a gente vai falar de qualquer ato de planejamento patrimonial, a gente tem que lembrar que o ordenamento jurídico, ele limita o ato ilícito. Então, às vezes a gente vê que alguns doutrinadores, você fala de planejamento patrimonial, ele já vira o nariz. Porque já imagina, vê assim, não, eu quero, não, quando o cliente fala assim, eu quero blindar meu patrimônio, né? Fazer uma blindagem, a gente já se arrepia, né? Na verdade, o que a gente está propondo aqui é uma organização do patrimônio, é uma facilitação para você gerenciar o seu patrimônio com eficiência tributária, com facilidade na gestão, né? Agora, você tem o limite do ordenamento jurídico. Então, a gente está falando aqui muito de herança, né? A gente sabe do que aqui não se pode negociar sobre herança de pessoa viva. Mas tem gente que negocia, né? Mas não pode, tá? É um limite do ordenamento jurídico. Quem tem herdeiro necessário não pode fazer uma doação de mais da metade do seu patrimônio. Então, nós temos os limites e a gente tem que saber, né? Às vezes o cliente fala, mas eu quero deixar, eu só tenho um apartamento, quero deixar só para um filho, que só ele cuida de mim, os outros não ligam. Você não pode fazer isso, pode deixar metade só para ele. A outra metade você não pode. Tem que ficar para os 3, né? Então, são os limites que a gente também tem que colocar e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você pode aí infringir esse limite. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. Quero falar um pouquinho de doação. Eu sei que a Dani vai falar disso depois, mas a doação, ela, como eu já falei, ela é um ato jurídico, é um negócio jurídico, tem requisitos subjetivos, objetivos e requisitos formais. A doação não se presume. Então, assim, acho que é muito comum, às vezes, no processo, a pessoa fala, não estou devendo nada porque a pessoa me deu. Oi, recolheu o ITCMD? Onde que estava escrito que a pessoa queria te dar? Porque o primeiro requisito da doação é o animus donandi. A pessoa tem que querer doar o patrimônio. Então, é uma transferência de patrimônio por meio de um ato gratuito. Então, quais são os requisitos objetivos? O que pode ser objeto de doação? Eu vou ter alguns limites, como eu falei. Se a pessoa tem herdeiros necessários, ela só pode doar metade do seu patrimônio, isso atestado no momento da liberalidade. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer a doação da metade do meu patrimônio, aí sim, para um dos meus filhos. Como é que eu faço esse cálculo? Você vai ter que fazer seu cálculo ao valor de mercado, verificar qual que é o seu patrimônio é 1 milhão, então você pode doar 500 mil. Como é que eu faço a prova que naquela época eu tinha 1 milhão? Uma declaração de imposto de renda, se tiver imóvel com uma avaliação do imóvel, é importante que a gente tenha a comprovação de qual era o valor daquele patrimônio no momento da doação. Lembrar que doação de ascendente para descendente sempre importa em adiantamento da legítima, salvo se no documento, né, no instrumento, o doador dispensar a colação, falando que saiu da sua parte disponível. De novo, tem que provar que estava na parte disponível, tem que ter prova disso. Tá? Então, é sempre importante, quando a gente vai trabalhar com doação, seja ela indo no cartório, seja daqui a pouco, como eu vou falar, em termos de pessoa jurídica, a gente lembrar desses limites que o ordenamento jurídico nos dá. Na questão da doação. Então, é sempre importante lembrar que a doação, aí tem a beleza dela, né? Que você pode colocar algumas cláusulas, né? A doação, a gente tem diversos tipos de doação, eu posso fazer uma doação modal, né? O que é uma doação modal? É uma doação para um propósito específico. Então, eu vou doar 50 mil reais para Vanessa, para que ela integralize esse valor numa determinada pessoa jurídica. Eu não dei para ela gastar. Ela tem que cumprir com aquela condição que eu tinha colocado para ela. Então, e além disso, a gente pode colocar em comunicabilidade, que os pais adoram colocar assim, vai que meu filho ou minha filha case com alguém, não quero que o meu imóvel vá para, vá para o cônjuge dele. A gente coloca em penhorabilidade, tem a cláusula de reversão, que é aquela cláusula que está lá no 421, se o donatário morrer antes do doador, volta para o patrimônio do doador, que sempre vai implicar numa inalienabilidade desse bem enquanto o doador for vivo. Então, a gente sempre tem que lembrar de todos esses itens que eu estou passando aqui, muito rapidamente, lembrando lá das aulas, eu estou falando rapidamente porque eu sei que a Dani vai reforçar isso depois. Tá? Então, a doação, ela é sempre um instrumento importante.
será que vale a pena fazer uma doação pura e simples? Ou será que um planejamento patrimonial com uma pitada a mais aí pode ficar mais interessante, principalmente em termos de planejamento para o doador? E qual seria esse passo? Qual seria esse passo a mais, né? Seria, primeiro, eu pensar sempre no usufruto, né? Ou seja, eu fazer uma doação pensando em manter o usufruto para o doador, né? Ou seja, eu dou o bem, mas eu mantenho o usufruto com o titular, né? O usufruto ele pode ser vitalício, ele pode ser por tempo determinado, o usufruto pode recair sobre qualquer bem. A gente tem tido muita dificuldade, porque hoje as pessoas têm muitas pessoas têm investimento em fundos, né? E querem deixar cotas desse fundo, fazer a doação para os filhos e manter o usufruto. O Código Civil permite. O usufruto pode recair sobre qualquer bem. Explica isso para o banco, Rita. Explica isso para o Itaú, para não sei quem, que pode ter, né? Porque aí, qual que é a questão? Porque aí o rendimento vem para o usufrutuário e o valor, né? O valor nominal fica, o valor do principal, desculpa, fica para o donatário. E para o titular e o rendimento para o usufrutuário. É ótimo isso, mas você tem que fazer reunião com o Banco do Trabalho. Por quê? Porque não está no usual, porque as pessoas não faziam, as pessoas estão muito acostumadas com usufruto ou de imóveis ou de cotas sociais, né? Mas o usufruto ele pode recair sobre qualquer bem, tá? Então, isso é uma coisa importante aí da gente falar. Mas, quando a gente... E o usufruto também, outra coisa interessante que ele tem, que é o direito de acrescer, né? Então, o que é o direito de acrescer? Então, o pai e a mãe fazem a doação para os filhos com direito, reservando o usufruto para eles, com direito de acrescer entre os dois. Então, se um morre, acresce a parte do usufruto para o outro. Isso é super interessante também, né? Tudo isso aí está lá no nosso Código Civil. Mas eu posso trazer alguma coisa a mais aqui, que é justamente a gente constituir uma pessoa jurídica, essa famigerada holding, né? Que as pessoas falam mal. Muita gente fala mal, e eu acho, é uma denominação super imprópria, mas pegou, né? O que é holding? Holding é uma empresa que detém bens, sejam bens imóveis, participações societárias, ela nasce para ser detentora de bens. É uma empresa que vai nascer para ter ativos. Qual que é o problema da holding? Quando ela nasce sem propósito, quando ela é feita sem um objetivo, sem que as partes possam realmente entender. Agora, quando bem manejada, ela é um instrumento maravilhoso de planejamento patrimonial, no meu ponto de vista, sem nada de ilicitude. Por quê? O que eu vou colocar? Eu vou colocar as regras do direito civil, as regras do direito familiar, as regras do direito sucessório, tributário, com o direito societário. Então, eu vou misturar todos esses conhecimentos. E aqui eu vou falar, pô, mas você vai falar de empresa agora numa reunião de direito de família. O advogado familiarista é o advogado que mais conhece um cliente. Ele conhece um cliente profundamente, ele conhece, as coisas assim, muitas vezes íntimas até do cliente. Então, é muito comum até que um advogado de família faça junto comigo um planejamento patrimonial. Recentemente, a gente fez no escritório um planejamento grande de um grupo de Manaus, e o advogado da família deles fazia todas as reuniões com a gente, e depois fazia reuniões intermediárias com eles para entender, não, isso aqui dá, isso aqui não dá. Por quê? Porque ele conhece. Talvez ele não tenha todo o manejo societário para fazer lá foi um planejamento complexo, mas ele tem o conhecimento das características daquela família. Então, você trazer o advogado de direito de família para o planejamento patrimonial, eu entendo como essencial. Bom, falando isso, então, assim, a holding, ela nasce para ser essa empresa que vai ter bens. Então, eu acho que é aqui que a gente vai conseguir trazer, fazer assim, a combinação de diversas famílias aí do direito. Mas não basta constituir uma pessoa jurídica. E, gente, eu tenho todo respeito aos profissionais da contabilidade. Tá? Meu pai era contador e advogado, eu tenho muito respeito, mas contrato social é privativo do advogado. Alteração de contrato social é privativo do advogado. Acordo de sócio, quem sabe fazer é advogado. Porque, senão, fica um copiar-colar sem o menor sentido.
Eu pego, às vezes, grupo de empresas que eu pego a cláusula da sucessão, em cada empresa está de um jeito. Eu falo, olha que beleza, gente, vocês leram já isso aqui? Né? Então, eu acho que a beleza, a importância do advogado, e a gente tem que cada vez mais falar isso, porque senão parece contrato social e commodity, todo mundo sabe fazer. Né? E quando a gente fala em planejamento, tem muitas questões aí que são muito importantes. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, eu acho que essas aqui são as questões para a gente. Vamos fazer um passo a passo para ficar bem prático e poder, daqui a pouco, poder passar a palavra, né, para os outros, né? Senão só eu falo. Um passo a passo para você constituir uma holding. Quem são os seus sócios dessa holding? Então, pensar num exemplo, chegar uma família para fazer um planejamento patrimonial, marido e mulher, e eles têm 3 filhos, tá? E vamos falar que eles querem colocar o patrimônio imobiliário, tá? Ou até participação societária também na empresa. Aí eu pergunto, quem vão ser os sócios? Os sócios vão ser o marido e a mulher, né, casado na comunhão parcial de bens, mas a gente já queria colocar pelo menos 1% para cada filho. Então, eu já sabendo quem vão ser os sócios, eu já preciso. E o que vocês querem? Aí perguntando, o que vocês querem com essa empresa? Eu quero que o patrimônio fique sempre na família, blá, blá, blá. Não que... Gosto muito da minha nora, do meu genro, mas não queria que se comunicasse com eles. Então, tá bom. Então, vamos começar já fazendo certo, né? Então, vamos falar, 1% de cada filho vai ser R$500? Vou fazer uma doação de R$500, um instrumento de doação de R$500, sendo esses R$500 para integralizar na sociedade, que vai estar com cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, ou seja, eu vou colocar todas as cláusulas que eu quero que estejam aderidas às cotas sociais desde o início, tá? Então, vou saber quem são os sócios. Qual vai ser o objeto dessa empresa? Então, se ela for uma empresa para compra, venda, locação de imóveis, a gente vai escrever isso. Compra, venda, locação, administração de imóveis próprios. Porque se for para alugar imóvel de terceiro, precisa ter o Cresce, tá? Eu até coloco uma observação que na objeto social não está a intermediação de imóveis de terceiros, para não vir o Cresce querer, né, exigir, porque eles estão certos, né? Quem faz intermediação imobiliária é corretor. Se for uma empresa para ser sócia de outras empresas, objeto social é participação em outras sociedades, como cotista, acionista, né? Bem simples, o objeto social é esse, tá? Aí, lógico, eu preciso pensar na sede dessa empresa. Ela tem que ter num lugar que possa, né, o zoneamento, o condomínio, tem que sempre olhar ali se não tem nenhum problema. Aí eu vou para o capital social. Como que a gente... eu gosto muito de quando eu vou trabalhar em empresa, né, que vai ser detentora, seja de imóvel, seja de participação societária, aqui no exemplo a gente está de imóvel, eu primeiro constituo a empresa, com capital social mínimo ali para os primeiros custos. E depois que ela já tiver CNPJ, as inscrições que ela tem que ter, a gente faz um aumento do capital social, para aí sim o que a gente chama de conferência de bens, que eu vou colocar no próximo slide, para aumentar esse capital social com os bens que estavam na pessoa física, tá? Então, eu vou compor o capital social. Na composição do capital social, sempre lembrar que todas as cotas que são aí para os filhos, que foram objeto de doação, ou que serão, ou sempre que for objeto de doação, tem que constar no capital social. Então, as cotas detidas pelo Paulo, que é filho, tal, estão gravadas com as cláusulas de. Você sempre repetir isso em todas as alterações de contrato social para a vida inteira. Tá? Isso é super importante. Estou falando muito beabá, gente, porque eu estou colocando aqui para vocês o meu dia a dia, tá? E que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo. Uma outra cláusula super importante é a cláusula da administração. Eu sempre falo isso nas palestras, tem até no artigo, que veja, aqui no exemplo que eu estou colocando, é um casal casado no regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos pensar que é uma empresa que eles vão colocar os imóveis. Se tivesse na pessoa física, para qualquer um dos cônjuges vender um imóvel, precisaria da vênia do outro cônjuge. E é muito comum, quando passa quando faz a conferência de bens, deixa só um como administrador. Geralmente o homem, me perdoem, né, os homens que estão aqui, mas é muito comum que isso aconteça. E aí a mulher que tinha um poder enorme para falar não vendo, não dou em garantia, ela perde esse poder. Então, eu costumo sempre colocar na administração os dois. Coloco que para os atos de vender, dar em garantia, blá, 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 blá. Precisa da assinatura conjunta, para assinar contrato de locação, não, muitas vezes, tá?
Coloco que esses administradores têm poderes irrevogáveis, a não ser que eles renunciem. Por quê? Para não vir depois, num movimento que tem a doação das cotas, os filhos querem tirar a participação deles ali como administradores. E gosto sempre de nomear o administrador, um ou mais administrador suplente, porque se eles vierem a faltar, a empresa não fica sem gestão. Outras cláusulas que são super importantes também é a cláusula de distribuição de lucros, né? Por que essa cláusula é importante? Porque enquanto a reforma ainda não chegou nisso, a reforma tributária, então, eu aqui entrando na sua parte, mas a distribuição de lucros não é tributada no Brasil. Então, a forma de todo mundo se remunerar é via distribuição de lucros. Então, como que vai ser essa distribuição? Se você vai deixar um fundo de reserva para uma eventual emergência, qual que é a distribuição mínima? Porque muitas vezes é o ganha-pão dos sócios esse lucro. Então, é importante que eu tenha isso garantido no contrato social. Tá? Uma outra regra muito importante é a regra de como vai ser a apuração de haveres. Então, se alguém morrer, se alguém quiser sair, como que eu vou avaliar o patrimônio dessa empresa? O CPC e o STJ, o CPC já está escrito lá, e o STJ já confirmou que, na ausência de uma previsão expressa no contrato social, é o balanço de determinação. Qualquer forma diferente disso tem que estar escrita. Tá? Então, se for bens imóveis, variação a valor de mercado, se for participação societária, é importante entender qual que é a melhor forma, qual é o melhor critério de avaliação. Colocar cláusula de sucessão. Eu jamais quero minha nora na empresa. Bom, veja, hoje, na forma como está o Código Civil, se o seu filho morrer e não tiver cláusula de reversão na doação, ela vai ser herdeira. Ela vai ter um direito, um valor a receber. Então, a importância da cláusula anterior da apuração de haveres. Se ela não puder entrar, né, ok, mas você vai ter que pagar. A importância da outra cláusula. Como é que vai ser o pagamento dessa apuração de haveres? Porque se você não escrever no contrato social como que isso vai ser pago, tem que ser pago em 90 dias do falecimento, à vista. Então, o que a jurisprudência aceita hoje? Pagar até 60 parcelas é alguma coisa importante, e principalmente em empresas que a gente fala patrimoniais, ter a previsão de poder pagar em bens, né, a critério da sociedade. Gente, eu não estou falando aqui de ficção, tá? Tá todas as cláusulas que já foram testadas e aprovadas pelo judiciário. E uma última cláusula que eu acho super importante é a cláusula da solução de litígios. Colocar uma tentativa de composição amigável por um determinado prazo, 60 dias, 90 dias, né? Porque, principalmente quando a gente fala em empresas familiares, né, às vezes o fígado fala muito alto, né, e as pessoas começam a brigar. Quando você coloca uma cláusula que tem que sentar e conversar em 60, 90 dias, muitas vezes os ânimos estão menos exaltados. Como é que eu transfiro o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica? Então, eu já adiantei um pouquinho isso, já deixando aqui, já fazendo a linha para o Gustavo poder falar, né? Os bens estão na pessoa física. Então, eles vão sair da pessoa física, então vamos falar de um determinado imóvel. Essa pessoa física que é sócio daquela empresa vai falar, olha, eu vou aumentar o capital, então vamos falar um imóvel que está no declaração de imposto de renda daquele casal por R$1 milhão. Cada um vai colocar 500 mil, aí vai falar integralizados por meio do imóvel abaixo descrito e caracterizado. Aí você vai descrever imóvel localizado na rua tal, no endereço tal, código registrado, né, perante a matrícula tal, do imóvel tal, fala o código da cartográfico, muitas vezes, e está ali, não precisa de escritura. Tá? O contrato social já é suficiente para fazer essa transferência. Só tem que depois levar no cartório de registro de imóveis. Então, você vai sair da pessoa física e vai para a pessoa jurídica. Quando eu faço uma empresa de participação societária, eu vou colocar 500 cotas que eu tenho na empresa Suzete Calçados. Então, a Suzete Participações vai passar para a Suzete Participações as cotas que ela tem na Suzete Calçados. Então, quem vai passar a ser a sócia da Suzete Calçados? A Suzete Participações. E a Suzete, pessoa física, vai ser sócia da Suzete Participações. Tá? E aqui eu vou colocar cotas. Quando eu faço uma integralização por meio de cotas, eu vou precisar depois fazer alteração do contrato social, porque eu mudo a titularidade. Tá? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças,
né? É alguma coisa que você faz, né? Entendendo o mecanismo, espero aqui que eu tenha conseguido passar de alguma forma para você esse mecanismo, e que dá muito conforto no momento de que você consegue ter uma gestão por meio da pessoa jurídica, porque na pessoa jurídica, veja só esses exemplos de cláusulas que eu trouxe para vocês, quantas coisas a gente consegue prever, né, num contrato social. Então, agora eu agradeço, eu volto daqui a pouquinho, vou passar agora a palavra para o Gustavo falar um pouquinho aí da parte tributária. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite feito pelas comissões de Direito Tributário e Direito de Família e a todos que contribuíram com a realização do evento. Agradeço a doutora Maria Daniele, doutora Rita, doutora Ludmila. Cumprimento também minhas colegas de mesa, a doutora Suzete e a doutora Daniele. Bom, já entrando no tema aqui de tributação de holding imobiliária, o que é importante a gente ter em mente, né? Nós temos 3 grandes momentos, né, em que é importante a gente observar aspectos tributários. O primeiro é na constituição dessa holding, né, no aporte do bem imóvel para essa sociedade. Depois disso, é importante ver os aspectos tributários também durante a vida dessa pessoa jurídica, né? Então, durante a operação, durante o funcionamento, o exercício da sua atividade. E depois também é importante ver aspectos tributários na transmissão, numa transmissão não onerosa dessa participação, seja por uma doação ou seja na causa mortis, né? Então, essa apresentação tentou abordar esses 3 grandes aspectos. Bom, primeiro com relação à tributação na integralização do imóvel na formação do capital da pessoa jurídica. Aqui, há uma preocupação com relação ao imposto de renda, então é importante que seja avaliado o impacto de algum ganho de capital quando a pessoa física transfere esse bem para a pessoa jurídica. É importante ela transferir no mesmo valor em que estiver declarado na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, para evitar o ganho de capital nesse momento. Agora, pode haver algum tipo de planejamento e uma análise importante se a pessoa física tiver um imóvel já antigo, adquirido aí antes de 1988, e aí, se ela desejar passar isso para uma pessoa jurídica, eventualmente pode ser o caso de atualizar o valor para um valor de mercado ou algo próximo, porque existe uma previsão legal de redução da base de cálculo aí do ganho de capital nessas situações aí de imóveis adquiridos mais ou menos entre 67 e 88. Ainda quando a gente está falando na constituição da pessoa jurídica e na integralização do imóvel no capital, uma outra preocupação é o ITCMD, né? O ITBI, desculpa. De forma geral, o ITBI ele tem uma alíquota de 1 a 3%, aí, variando de município para município, e a base dele é ali o valor de referência do município, o valor venal, enfim, geralmente pode ser algo próximo do valor de mercado. Só que existe uma previsão de imunidade, né? Então, se você for constituir uma pessoa jurídica cujo objeto social não seja atividade imobiliária, não seja locação, talvez uma consultoria ou mesmo uma fábrica, enfim, uma pessoa jurídica operacional, existe a previsão de imunidade do ITBI. Agora, se você estiver integralizando um imóvel numa pessoa jurídica que vai ter atividade imobiliária de compra e venda e de locação de imóvel, não existe essa previsão de imunidade. E aí existe uma regra, né, de que se a pessoa física integraliza o imóvel na pessoa jurídica não imobiliária, ela vai ter imunidade do TBI.
Mas se durante 3 anos a atividade dessa pessoa jurídica mudar para uma atividade imobiliária, então o ITBI vai ser devido. Então, pode ter muita gente que muitas vezes pensa em fazer um planejamento, falar, constitua uma sociedade primeiramente de consultoria, enfim, algum outro objeto social, fica 3 anos ali parado e depois de 3 anos muda para uma atividade imobiliária para fugir do ITBI. A gente sabe que é um planejamento que muitas vezes passa, mas também muitas vezes pode dar errado, né? Já vimos situações em que municípios questionaram isso, fiscalizaram e geraram embates aí nos tribunais. Ainda sobre o ITBI, é importante falar que existem 2 teses que aí depende de ação judicial, né, um mandado de segurança, alguma outra medida, para tentar ou afastar o ITBI ou reduzir. A primeira tese, ela decorre de um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, ali no tema 796, numa passagem de um voto, ele falou que a imunidade do ITBI só não existiria no caso da transferência de imóvel em operação de fusão, cisão e aquisição. Então, a partir disso, muitos contribuintes passaram a defender, que falou, bom, aqui a simples integralização não é fusão, nem cisão, nem incorporação, então eu estou abarcado pela imunidade. Enfim, essa é uma tese que alguns contribuintes se valem e ainda não tem decisão final. Uma outra tese que busca reduzir, né, daí não é afastar por completo, mas pelo menos reduzir o valor do ITBI, é com relação à incidência, ela busca o direito de que a incidência do ITBI seja sobre o valor da transferência, o valor da integralização, que geralmente vai ser ali o valor que a pessoa física tem no seu imposto de renda de pessoa física, ali na declaração de bens e direitos. Então, se ela tem um bem ali de 60 mil reais, integraliza esses 60 mil reais, essa seria a base do ITBI, e não o eventual valor de referência que o município tenha, que seja muito maior do que isso. Bom, agora falando de um outro aspecto, né, que é o funcionamento da holding, e não mais da integralização. Agora falando de uma holding já em atividade. É importante a gente comparar a tributação, envolvendo principalmente o imposto de renda, né, qual seria a carga tributária na física e na jurídica, porque quando alguém vai consultar a gente para saber se constitui uma pessoa jurídica e coloca os imóveis, ela vai querer saber, mas onde eu vou pagar menos imposto, né, na física ou na jurídica? Então, na pessoa, no caso de aluguel, na pessoa física, ele está sujeito àquela tabela progressiva e pode ter alíquota de até 27,5% sobre aquele rendimento. Na pessoa jurídica, a alíquota nominal, digamos assim, ela é até maior, né, que seria 34% somando imposto de renda, contribuição social. Mas na pessoa jurídica, quando ela opta pelo lucro presumido, que é o mais comum nessa situação, existe uma aplicação de um percentual de presunção, né, que se afere uma estimativa presumida do lucro, e essa base acaba sendo baixa, né? Então, mesmo quando se aplica uma alíquota maior de 34% sobre uma base reduzida, ela acaba ficando mais vantajosa do que a tributação da pessoa física. Então, aqui, só para ilustrar um exemplo, um aluguel aí de 10 mil reais, ele teria na pessoa física uma carga aí de 18,81%, e enquanto na pessoa jurídica teria uma carga aproximada aí de 14,53%. E aqui a gente deu esse exemplo, assim, às vezes pode até ficar um pouco próximo, né? Os 14, os 18, muitas vezes pode não justificar uma mudança, mas a partir do momento que esse rendimento ele vai ficando maior, na pessoa física eu vou aproximando mais dos 27,5%, enquanto na pessoa jurídica
isso fica um pouco travado. Então, aí a vantagem da pessoa jurídica passa a ser maior ainda. No caso de compra e venda, a pessoa física ela é tributada sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o custo de aquisição e o valor da alienação. Enquanto na pessoa jurídica, sendo uma receita operacional, a tributação vai incidir sobre o total da receita de venda, né? Não vai deduzir ali o custo de aquisição. Mas mesmo assim, acaba muitas vezes é mais vantajosa a tributação na pessoa jurídica por conta do percentual de presunção que eu comentei ali no slide anterior, né? Então, em se tratando de compra e venda, o percentual de presunção é até menor do que na locação. Então, a base de cálculo vai ser bem reduzida no caso de compra e venda, até melhor do que na locação. Então, aqui fazendo também um exercício, né, pensando num imóvel com custo de aquisição de 100 mil e uma venda por 1 milhão, na pessoa física ele teria uma carga tributária aqui de 13,5%, enquanto na pessoa física, na pessoa jurídica, ele seria de 6,73%. Agora, é importante sempre avaliar o caso concreto, porque podem ter situações em que o cliente desenvolve algum tipo de negócio em que não é vantajoso colocar o imóvel na pessoa jurídica e manter na física. Isso ocorre principalmente quando ele trabalha com compra de terrenos, construção, para depois promover a venda. Porque, nesse caso, ele vai incorrer em bastante custo de aquisição mesmo, né, com terreno, com material, com serviço. Se ele tiver nota de tudo e conseguir computar isso na declaração dele de imposto de renda como custo de aquisição, depois o gap, né, a diferença para o valor de venda, não vai ser tão grande. Então, assim, vale a pena ele continuar na pessoa física. A gente recebeu no escritório um cliente que tem esse tipo de atividade, ele chegou lá e falou, não, eu quero fazer uma hold imobiliária, porque todo mundo fala que negócios imobiliários têm a tributação mais favorecida numa pessoa jurídica, e quando a gente realmente viu a situação, a nossa orientação foi para que ele não fizesse isso, justamente porque ele tinha uma atividade em que ele tinha uma baixa margem, assim, na hora de computar o ganho de capital, então não seria vantajoso, né? Ele é vantajoso quando realmente um imóvel, às vezes um pouco mais antigo, recebido de herança, que tem um custo de aquisição bem baixo e um valor de mercado bem alto. Nessas situações pode ser mais vantajoso tributá-lo na pessoa jurídica. Aqui, só com relação a imóveis rurais, a gente só achou interessante pontuar uma questão, que ele tem uma metodologia de cálculo do ganho de capital diferente do que a gente está acostumado a ver para imóvel urbano. Então, o imóvel urbano, o ganho de capital, ele é a diferença entre o custo de aquisição e o valor da venda. Para imóvel rural, na verdade, ele não considera o custo de aquisição e o valor da venda. Ele considera o valor da terra nua do ano da aquisição e o valor da terra nua do ano da venda. E o valor da terra nua, ele é aquele usado na declaração de ITR e divulgado por municípios e também pela Receita Federal. O valor da terra nua varia um pouco conforme a aptidão da terra, né? Terra boa para plantação ou para cultivo, enfim, ela tem um valor maior do que um terreno, às vezes, com irregularidades ou uma área de reserva. Enfim, tem várias particularidades que é importante averiguar quando a gente está tratando de imóvel rural. Um outro ponto que é importante avaliar quando a gente pensa em tributação da atividade imobiliária de uma pessoa jurídica é que vem reforma tributária por aí. Ainda não tem nada muito concreto, são projetos que estão em andamento e discussão no Congresso, mas a atividade imobiliária
vai passar também a ser tributada pelo IBS e a CBS, que são tributos sobre o consumo, né? Tanto locação quanto alienação de bens imóveis, principalmente por pessoas jurídicas. Então, vai ser algo que vai colocar uma pimenta aí nos próximos planejamentos, e é importante que todos acompanhem as movimentações aí no Congresso. Mas, de forma geral, esse imposto, ele teria uma carga, uma alíquota de 27% para as atividades em geral, qualquer tipo de serviço ou comércio, mas para a atividade imobiliária, estão vislumbrando um redutor de 20% dessa alíquota. E também a possibilidade de aproveitar algum crédito relacionado ao custo de aquisição, ou o valor de referência de imóvel. Então, é algo aqui também, tá um pouco genérico, mas é porque realmente são projetos, provavelmente a pessoa física talvez fique de fora desse tributo, se ela não exercer com habitualidade essa atividade imobiliária. Bom, agora eu volto um pouco para a Suzete, ela vai falar de mais algumas questões na parte de família, para depois eu voltar na sucessão. Eu prometo que eu estou terminando. Só para combinar, bom, acho que essa participação do Gustavo, essa visão tributária, ela é muito importante, tá? Então, assim, ela traz um tom, né, e mostra assim, temos que avaliar, tá? Sempre você tem que avaliar o caso concreto. Às vezes, o Gustavo entrar na sala comigo, ele tira meu serviço, né? Porque que nem nesse caso, ele fala, não vai fazer a holding. Como assim não vai fazer a holding, né? Então, mas a gente tem que ser, lógico, brincadeira, a gente tem que ser o mais honesto possível com o cliente. Eu só queria colocar com vocês, veja assim, como que dá para você fazer uma combinação, né? Trazendo essa questão de uma vantagem realmente, muitas vezes, efetiva tributariamente dentro da licitude, e a gente pode combinar a questão da doação, do usufruto na pessoa jurídica, né? Fazer essa combinação, e aí vou dar o gancho para ele falar depois de tributo de doação. Então, quando eu trabalho com a doação na pessoa jurídica e com usufruto, o que eu consigo trabalhar? Tá? Eu consigo fazer uma doação de cotas sociais. Nessa doação, eu clausular, né? Então, eu falo assim, olha, eu vou fazer uma doação das cotas sociais. Sempre que eu faço a doação de cotas sociais, a base de cálculo do ITCMD vai ser o patrimônio líquido. Então, muitas vezes, ainda a gente tem uma vantagem muito grande. Eu acho que, assim, essa palestra ela é muito importante ser nesse ano, né? Porque a gente está no ano de mudança, e aí você já consegue, inclusive, oferecer para os clientes de vocês, em algumas situações, uma vantagem tributária muito forte. Então, você vai fazer uma doação, então você constituiu a pessoa jurídica, você colocou teu patrimônio, né, o titular colocou na pessoa jurídica e quer fazer uma doação para os seus filhos. Então, ele pode fazer uma doação dessas cotas e reservar para ele, né, vamos falar aí para o casal, o usufruto. E aqui, numa pessoa jurídica, eu consigo trabalhar com dois tipos de usufruto político e econômico. O que é usufruto político? O usufrutuário vai ter o direito de votar. O direito de voto das cotas sociais fica com o usufrutuário. Então, ele tem todo o controle, diferente de uma doação que você faz de um imóvel na pessoa física, que para você vender tem que pedir lá a assinatura do filho ou da filha. Se ele está numa pessoa jurídica, não. Se o usufrutuário tem o poder econômico, e se o usufrutuário é o administrador? O titular era lembra que a gente nomeou o administrador com poderes irrevogáveis? Então, aqui, na verdade, o donatário ele vai ter a nua propriedade, na verdade, ele só vai ter um direito, e aqui realmente só vai ter, mantendo o usufruto só com a morte. E mais legal ainda, que eu consigo colocar na doação, a cláusula da incomunicabilidade, eu consigo citar, que é uma adaptação, tá, gente? O artigo 169 da Lei das SA, para falar que essa incomunicabilidade, ela atinge frutos e rendimentos. Porque vamos lembrar que na comunhão parcial, a incomunicabilidade, ela não atinge frutos e rendimentos. Então, se eu falo, olha, eu estou doando a cota, né? E não só a cota, mas tudo que vier dessa cota, a valorização,
os lucros. Então, a gente consegue mantendo essa linha da incomunicabilidade em toda a história. Então, eu falo assim, mas eu quero que meus filhos tenham uma renda dessa pessoa jurídica. Então, deixa uma parte dessas cotas sociais sem usufruto econômico, por exemplo. Deixa o político, mas não deixa o econômico, que aí, o que é o usufruto econômico? O direito de receber lucros. Né? E aí, mas eu não quero que o lucro divida. Bom, tá bom, então coloca em comunicabilidade em frutos e rendimentos. E aí, gente, na declaração de imposto de renda, o que eu faço com os meus clientes? Eles até me mandam para olhar. Lucros recebidos da pessoa jurídica tal, né, na declaração de imposto de renda, sendo tais lucros incomunicáveis, tendo em vista a cláusula tal do contrato social. Eu escrevo, eu indico para que isso seja escrito, inclusive, nas declarações de imposto de renda. Tá? Então, a gente consegue trabalhar, ou seja, você tem, porque qual que é a grande preocupação, né? Eu não quero passar a propriedade do bem para os meus filhos e ficar sem o poder, eu não sei se eu vou precisar desse dinheiro ou não. Quando você faz via uma pessoa jurídica, isso fica muito mais tranquilo de ser feito, tá? Eu vou... Não, é aqui você. Fala aí um pouquinho, Não. e aí eu já volto aqui só para fazer uma conclusão. Rapidamente, aqui são mais 2 slides só tributários, que eu não vou gastar muito tempo, até para não tomar o tempo da Daniele. Com relação à tributação na sucessão das cotas da pessoa jurídica, né? Hoje, no estado de São Paulo, tem uma alíquota de TCMD de 4%, né? Aí seja a sucessão, a transmissão por doação ou causa-mortes. E a base de cálculo é o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica, e aí vai depender de ter uma boa contabilidade para ter. E isso já é amplamente decidido pelo TJ de São Paulo. A gente sabe que tem outros estados que pretendem pretendem fazer uma atualização do valor dos imóveis a valor de mercado, né? Os imóveis que estão dentro da pessoa jurídica, e aí tentar cobrar uma diferença de TCMD. Mas em São Paulo isso tem sido rechaçado, né? Bom, mas também tem uma previsão na Emenda Constitucional 132, que aprovou a reforma tributária, que a partir de agora as alíquotas do TCMD sejam progressivas. Então já existe um projeto de lei aqui no estado de São Paulo, que prevê as alíquotas aí variando entre 2% e 8%, né, a depender do valor, uma tabela progressiva. Os valores estão aqui para consultas. E agora, colocando mais uma pimentinha aqui de reforma tributária, pode ser que mude, principalmente a questão da base de cálculo do TCMD, porque a reforma tributária, dentre as mudanças que ela está prevendo, uma sobre TCMD, ela quer fixar uma base de cálculo que, em vez de ser o patrimônio líquido, o valor contábil ali das cotas, ela pretende que haja uma atualização dos ativos que compõem o patrimônio daquela pessoa jurídica, né? Então, ativos e passivos atualizados a valor de mercado, essa seria a base de cálculo. Isso deve ter uma grande influência relacionada à pessoa jurídica que tenha imóveis aí no seu patrimônio e o capital não seja tão alto, né? Então, a partir do momento que eu atualize o valor do mercado, esse valor do imóvel, isso vai ter uma diferença bem grande no TCMD. Então, também mais um ponto para acompanhar aí os próximos passos da reforma tributária para ver como ela vai ser aprovada. Agora, volto para a Suzete. Só para finalizar, né, fazendo aí um comparativo, deixando né, a comparação aí entre você ter uma pessoa jurídica ou não, pensando no usufruto, né, nas cotas sociais, eu consigo ter usufruto político-econômico. Num bem, simplesmente, eu não consigo isso. Né? Eu não consigo colocar uma incomunicabilidade de frutos e rendimentos. Pelo menos eu vou até deixar para a Daniela responder se dá para a gente colocar isso numa doação de um imóvel. Não consigo ver, mas numa pessoa jurídica isso não tem nenhuma dúvida. Tá? E o cálculo do ITCMD ainda está, né? E a gente tem que aproveitar, porque eu olho umas coisas de 20 anos atrás e falo, por que eu não fiz mais isso, né? Porque era um custo tributário menor. Então, eu acho que a gente tem a questão daí do ITCMD também, que ainda é muito importante.
E a gente tem aí outros instrumentos muito importantes para o planejamento patrimonial, que estão na linha do testamento, da procuração e da própria doação, né, do bem diretamente, que eu vou pedir para a Dani falar para a gente, tá bom? E eu agradeço muito a atenção de vocês e quero fazer aqui um agradecimento especial para a Rafaela e para a Vanessa, que me ajudaram muito nesses slides. Espero que vocês tenham gostado dos slides. Obrigada, gente. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o convite das comissões de Direito das Famílias, Direito Tributário. É uma honra estar aqui, compor a mesa com a doutora Suzete, doutor Gustavo, doutora Maria Daniele, doutora Rita, doutora Ludmila. Muito obrigada. Bom, o que eu vou trazer aqui para vocês é a prática. Então, é o que chega para mim no cartório de notas todos os dias. Então, nós, os notários, no cartório de notas, nós somos responsáveis em lavrar as escrituras, testamentos, doações, em formalizar a vontade das partes, o que foi acordado entre elas, o que já teve, teoricamente, um planejamento, as partes já foram orientadas e a gente vai formalizar isso, a vontade das partes. Com a reforma tributária, que está aí por vir, quais são as dúvidas mais frequentes? As pessoas, quando elas chegam orientadas ou quando é o advogado que procura a gente no cartório para fazer algum ato, ótimo, a gente já sabe que caminho tomar. No entanto, às vezes as pessoas elas se assustam. Olha, hoje eu sei que a alíquota do ITCMD é 4%, o ano que vem vai ser 8%. Então, o que que eu faço? Eu faço testamento, eu faço doação, eu faço inventário, né? Não sei o que eu faço. Então, me ajuda. Eu quero saber documento e eu quero saber valor. Mas não é simples assim, né? A gente receber a documentação, fazer qualquer coisa e a pessoa achar que a gente resolveu a vida dela, que com o falecimento os herdeiros estão super resguardados. Não é esse o nosso objetivo. Então, a gente não vai dar essa orientação às pessoas, geralmente, em relação a tributo. O que é mais barato? É a gente fazer uma venda e compra, qual que é a alíquota do ITBI de uma venda e compra, qual que é a alíquota do ITCMD? Ah, do ITBI, vamos dizer por Campinas, é 2,7%. O ITCMD é 4%. Vamos de venda e compra. Não, não é vamos de venda e compra. A gente tem que ver esse patrimônio também no imposto de renda. A gente não pode fazer por qualquer valor, pelo venal, porque isso vai... As pessoas acham, é o que é menos oneroso. Então, vamos partir do princípio que isso é o menos oneroso. Só que isso lá na frente vai acabar onerando ainda mais, vai trazer um prejuízo maior. Então, o extrajudicial, o importante nosso é essa união que a gente tem, advogados e notários, para que a gente tenha uma solução eficaz, uma solução rápida para o cliente. Então, por exemplo, a pessoa chega lá em dúvida, eu quero fazer uma escritura de doação. Tudo bem, vamos fazer uma escritura de doação. Como a doutora Suzete disse, a gente eu quero fazer uma escritura de doação. Então, o doador, ele vai, por mera liberalidade, doar um imóvel que ele tem, seja um bem imóvel, móvel, alguma coisa, para um terceiro, para um filho, né? Desde que, se ele tiver herdeiros necessários, ele respeite essa legítima. Então, ele quer colocar algumas condições nessa escritura de doação, algumas cláusulas restritivas para garantir que esse bem doado, quem vai receber, o donatário, ele não vai dilapidar esse bem, ele vai vender, não vai ficar sem nada. Então, vamos falar um pouquinho das cláusulas
restritivas no caso de doação. Tem a cláusula de inalienabilidade, onde o donatário ele não vai poder vender, transferir, dispor desse bem. Tem a cláusula de empenhorabilidade, ele não vai poder dar esse imóvel em garantia, isso daí para preservar o patrimônio. A cláusula de incomunicabilidade, onde o doador ele fica preocupado com a comunicação desse bem com o cônjuge. E também temos a cláusula de reversão. A cláusula de reversão é para que os bens, por exemplo, em caso de falecimento do donatário, que esse bem retorne para o doador e não haja essa comunicação com o cônjuge, companheiro. Então, as dúvidas que os doadores geralmente, que os clientes vão no cartório e têm em relação à escritura de doação, é assim, em relação às cláusulas, o que eu posso fazer? Eu quero doar, mas eu também quero deixar esse bem resguardado. Então, o que eu poderia colocar de cláusula? Então, essas são as cláusulas. E a dúvida aqui eu vou falar muito assim, das dúvidas dos clientes, em relação a valores, documento. Então, as dúvidas é assim, se eu estabelecer essa cláusula restritiva, depois eu vou poder retirar? O doador, sim, pode retirar. O donatário, não. Às vezes o donatário fala, tudo bem, eu vou receber esse imóvel com cláusula de inalienabilidade, não vou poder vender. Tá. Então, quando o doador falecer, eu vou poder morrer, eu vou poder vender? Não, não vai poder. Eu nunca vou poder vender? Então, se o doador retirar essa cláusula, fizer o cancelamento dessa cláusula, aí sim. Então, tem a possibilidade delas serem canceladas? Sim, tem a possibilidade. E em relação aos valores, a importância do planejamento de vir já orientado juridicamente, principalmente em relação ao imposto de renda, para que depois a pessoa não tenha um ganho de capital. Então, no imposto de renda, esse imóvel está declarado por 100 mil. O valor venal dele é 500. Então, se a gente faz uma doação atribuindo o valor de 500 mil, que é o valor venal, essa pessoa, ela acha que ela está sendo beneficiada, ela fala, não, tudo bem, vamos fazer por esse. Não, mas ela tem que estar orientada, ela tem que ter esse planejamento, essa orientação de que não, a gente vai fazer essa doação pelo valor do imposto de renda, pelo valor que eles vão atribuir, embora a gente tenha que mencionar o valor venal, a nossa base de cálculo sempre é o maior valor, né, seja o venal ou o atribuído, mas a importância se atentar aos valores que vão ser atribuídos na doação. Porque a maioria chega com o carnezinho do IPTU e fala assim, faz um orçamento para mim, quero doar. Então, tudo bem, a gente faz um orçamento baseado no valor venal, né? Mas, assim, na hora de executar, é o melhor para a pessoa? Porque isso tem consequências, né? Que depois elas vão se tornar mais onerosas. Então, não é simples assim. A pessoa achar que vai no cartório não precisa de advogado, né? Não precisa de um advogado para assinar a escritura de doação. Não precisa. Mas a orientação deveria. E para casar também, viu? Deveria. Para escolher o regime de bens deveria ter sim a presença do advogado. Então, é uma coisa que as pessoas elas pensam que vamos usar o valor venal, isso vai ser mais barato, vamos fazer por venda, que a alíquota ainda é menor. Então, não é simples assim, né? O nosso trabalho também não é simples assim, eu receber lá o valor venal, a matrícula e vamos lavrar, né? Vamos passar a escritura no livro. Não é bem assim. Então, antes até deles saberem essa orientação, né, do que é melhor financeiramente para eles, contabilmente para eles, eles querem saber valor de escritura, valor de imposto,
E, por último, aí eles nos perguntam aqui quais são os documentos necessários. Eu fiz até uma tabelinha aqui de documentos necessários, geralmente matrícula atualizada do imóvel, ou a transcrição, a certidão de valor venal. A gente não tem como fugir da base de cálculo do valor venal, mas só o parênteses de que a atribuição do valor para fins de doação pelo cliente, ela é essencial. E os documentos pessoais das partes interessadas. Se pessoas físicas, RG, CPF, carteira de motorista, certidão de estado civil. E se pessoas jurídicas, a última alteração contratual, o estatuto social, ficha da JUSESP, ficha de breve relato, cartão do CNPJ. E aí eu trouxe também uma tabelinha de custas, que ela não fica, uma tabelinha, onde quando a gente passa o orçamento as pessoas se assustam, né? É a tabela do Estado de São Paulo, não está muito visível, mas é só para as pessoas entenderem como que é o nosso cálculo. Então, é por valor. Então, por exemplo, uma escritura de 1.000 e pouquinho até 5.000 é um valor final, de 30, 70 é um outro valor. Então, depende da onde se enquadra esse valor, que é o valor da escritura, né? Às vezes as pessoas falam assim, é um percentual, né? É 2%, é 3%. Não é um percentual. Isso é tabelado e depende do valor do negócio, do valor atribuído pelas partes. Vou dizer um pouquinho para vocês também da procuração pública. A procuração, ela é um instrumento onde o outorgante, ele vai dar poderes para uma outra pessoa para representá-lo numa impossibilidade dele estar assinando um documento, seja numa repartição pública, privada, na impossibilidade desse outorgante estar presente. E uma coisa que a gente tem que se atentar muito é em relação à procuração de pessoa jurídica, porque a gente tem que se atentar muito no que está no contrato social, porque os poderes para procuração, eles são restritos. Então, às vezes a pessoa, quando ela o contrato social não foi feito por um advogado, que a pessoa nem sabe, né, o que está ali no contrato social. Olha, eu quero fazer uma procuração com esses poderes e sem prazo, por prazo indeterminado. Então, mas aí a gente tem que se atentar, a gente tem que ver o que está escrito ali e às vezes não pode, exatamente como a pessoa quer. Então, a procuração, ela é muito importante, ela é muito séria, mas a gente tendo um contrato social bem elaborado, aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, dá uma segurança maior para o outorgante de que ele outorgando aquela procuração, o procurador ele vai ter aqueles poderes restritos que estão já estabelecidos, pré-estabelecidos no contrato. Então, o procurador ele não pode fugir daqueles poderes já estabelecidos no contrato social. Então, essa é a importância de um contrato bem elaborado para que a gente também possa fazer de uma forma segura esse instrumento de procuração que as pessoas às vezes pensam que não é uma procuração e tudo bem. Não, é um instrumento muito sério e a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma procuração, quando ela é utilizada de forma inequívoca, às vezes não consegue voltar atrás, né, na situação anterior e causa prejuízos irreparáveis. Então, a gente tem que se atentar muito. A dúvida dos clientes é quais são os documentos e valor. Basicamente, as pessoas chegam no cartório, valor e documentos. Então, os documentos, eles são para a pessoa física, os mesmos documentos, RG, CPF, certidão de estado civil, jurídica, última alteração contratual, estatuto social, a certidão de breve relato do cartório de títulos e documentos, quando o estatuto social for lá registrado, ou a ficha da JUSESP em caso de contrato social registrado na junta. E a qualificação completa do outorgado.
E o valor da procuração, aqui para o estado de São Paulo, 307,66 até 4 outorgantes, e acima de 4, por outorgante, tem um acréscimo de R$ 76,90. Essas são as dúvidas mais frequentes que a gente tem. O que nós somos mais procurados em relação à procuração, escrituras de doação, agora nessa reforma tributária que está em planejamento aí. Então, é o que o pessoal mais fica apavorado. E como a doutora Suzete disse, às vezes as pessoas falam, olha, eu não sei se eu faço inventário, doação, testamento. Com a pandemia, a gente foi muito procurado para fazer testamento. As pessoas ficaram bem apavoradas e, eu já quero deixar tudo certo, então eu já quero distribuir todos os meus bens, eu quero que os meus beneficiários aqui no testamento não precisem fazer inventário com o meu falecimento. Na realidade, o testamento, ele não vai transmitir a propriedade desses bens. O testamento, ele é uma manifestação de vontade do testador, da forma como ele pretende dispor daqueles bens, direitos, após o falecimento dele, tá? Lembrando que tem que ser respeitada a legítima, ele não pode dispor da totalidade. Então, eu quero deixar tudo para um filho só, que é aquele que cuida de mim. Não pode. A legítima tem que ser respeitada. Então, o testador tem que se atentar nas disposições que ele quer. É um ato personalíssimo, não pode ser feito por procuração, como às vezes doação, escrituras de venda e compra. Isso tem a possibilidade do outorgante ele ser representado por procuração. No testamento não tem essa possibilidade. É um ato personalíssimo e só ele pode dispor. No testamento, ele sempre é feito na presença do tabelião de notas e na presença de 2 testemunhas. Testemunhas que não sejam parentes do testador e nem parentes do beneficiário, dos beneficiários do testamento. E uma dúvida muito frequente que chega lá para nós é em relação ao testamenteiro. Então, a pessoa vai fazer um testamento e fala, olha, eu quero deixar algumas coisas já pré-estabelecidas e eu sei que eu vou ter problemas com alguns herdeiros, então eu quero nomear um testamenteiro. O que é um testamenteiro? É uma pessoa de confiança do testador, onde essa pessoa, com o falecimento do testador, ele vai executar, ele vai colocar em prática, ele vai fazer da entrada judicialmente, nessa abertura, registro, cumprimento do testamento, e se fazer cumprir o inventário nas formas como o testador dispôs. Esse testamenteiro não necessariamente tem que ser um herdeiro, ele pode ser, mas ele pode ser qualquer pessoa, uma pessoa de total confiança do testador. E a dúvida também muito frequente que chega no cartório é em relação à vintena. O que é a vintena? É uma remuneração do testamenteiro, é um prêmio para essa pessoa que vai executar esse testamento, né? Então, se a gente for ver, tem várias pessoas que falam, né? Quero ser testamenteiro, porque recebe. Mas não é simples assim, né? Porque ele pode ser removido. Não é simples assim. Ele tem que trabalhar para poder receber. É um prêmio mesmo, é uma gratificação pela execução. Então, no caso da vintena, o testador ele pode estabelecer um valor. Caso ele não estabeleça um valor, quem vai arbitrar esse valor desse prêmio, dessa gratificação, vamos dizer assim, é o juiz, tá? Só que essa vintena, ela tem um limite. Ela não pode ultrapassar 5% da herança líquida. Então, primeiro são descontados todos as dívidas, as despesas que teve com o funeral, né?
E aí, da herança líquida, do patrimônio líquido, é que vai ser pago essa vintena para o testamenteiro. Então, assim, em relação a testamento, essas são as dúvidas das pessoas. Elas chegam e querem saber se não precisa fazer o inventário, se a propriedade já vai ser transmitida automaticamente. Não, não vai ser. Se pode nomear um testamenteiro, pode. E se essa pessoa nomeada como testamenteiro, se ela pode ser remunerada. Então, pode ser ou não, tá? É um valor já pré-estabelecido pelo testador. Basicamente, essas são as dúvidas. E em relação a valores, aí o valor de um testamento hoje, público no estado de São Paulo, R$ 2.307,55. E hoje, por exemplo, hoje o testador, ele quer dispor os bens dele da seguinte forma. Daqui a um ano, ele mudou de ideia. Eu quero fazer alteração aqui desse testamento. Tem essa possibilidade? Tem. Ele pode fazer um novo testamento. A partir do momento que ele faz um novo testamento, automaticamente revoga-se o anterior, ou simplesmente ele pode fazer a revogação do testamento. Falar, olha, eu mudei de ideia e eu não quero mais deixar testamento. Então, tem essa possibilidade, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria expor hoje, fazendo um gancho, né, com essa reforma tributária, com esse planejamento sucessório. A importância das pessoas, dos clientes, estarem orientados quanto a esse planejamento, para que não cheguem desesperados, vai ter essa reforma tributária de 4, vai passar para 8, eu quero fazer o que é mais barato, em relação à doação, em relação a testamento, vou deixar uma procuração, a procuração com o falecimento, ela perde o efeito, né? Então, essa orientação jurídica, todo esse planejamento, ele é fundamental para que quando o cliente ele chega no cartório, ele sabe o que ele quer, ele está seguro, e nós notários também, porque quando a gente lavra um ato, não é simples, né? A gente está envolvendo ali a vida das pessoas, o patrimônio dessas pessoas. E principalmente a gente quer visar o que é menos oneroso, o que é mais benéfico e de uma forma célere. Então, a importância do planejamento com a reforma tributária é essa, para que o cliente se sinta seguro do que ele está fazendo, e essas são as principais dúvidas que são abordadas para a gente, que é em relação às escrituras de doação, testamento, procuração e o que pode ser revogado ou não. Às vezes a pessoa sem orientação, ela fica muito perdida e ela fala, tudo bem, eu vou fazer isso agora. Mas e depois, eu posso revogar? Então a doação não consegue. Então, a importância da orientação. Vamos fazer uma doação com cláusulas restritivas. Uma importância de estar orientado. A procuração ela só vai ter o efeito quando a pessoa estiver viva. Com o falecimento, não vai mais surtir o efeito. E o testamento. Hoje a situação é essa, vamos fazer o testamento? Vamos. A gente pode fazer um novo, ele pode ser revogado. Então, essas são as principais dúvidas que as pessoas têm. Basicamente, assim, o que mais a gente procura, o que mais nos procuram. E eu vejo que muitas pessoas, elas não têm essa orientação. E isso é essencial, é fundamental. Então, assim, o trabalho nosso do extrajudicial, dos notários, junto com os advogados, ele é fantástico. Faz com que o cliente se sinta seguro, e esse é o nosso objetivo como cartório de notas, a segurança jurídica. Então, eu trouxe um pouquinho do que a gente recebe de dúvidas e mostrar essa importância da nossa ligação, né? Do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, junto os advogados, toda essa parte jurídica,
com o extrajudicial, a importância. Então, trouxe um pouquinho disso para vocês e fico à disposição. Muito obrigada. A parte acabou? Bom, pessoal, eu espero que todos tenham aproveitado bastante, aprendido bastante. Eu, particularmente, vou ficar na parte daquele advogado familiarista, tá? Eu vou fazer essa ponte, tá bom? Se eu precisar, eu te chamo. Eu vou ficar na parte, só que eu vou fazer a parte da assim, que eu conheço bem a família, eu acho melhor. Mas vamos abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém quer perguntar? A minha pergunta. Obrigada. A minha pergunta é referente ao testamento. No testamento, quando o beneficiário falece, no testamento não está expresso que o bem transfere aos herdeiros. Como fica essa questão? E Vamos ver o que a Dani vai entender. Eu tenho meu entendimento aqui. Estou louca para falar, mas vou deixar ela falar. Eu falo e você complementa. Mas tem mais O uma testamento, o testador, ele vai beneficiar aquela pessoa determinada, tá? Então, o beneficiário foi o indivíduo A. Então, com o falecimento do testador, é só aquela pessoa que é beneficiada. Isso não vai se transmitir para os herdeiros dele, tá? Do beneficiário que veio a falecer. A não ser que ele pode dispor que ele transfere, né? Ele quer dispor de alguns bens, de algumas direitos e ações para aquela pessoa, mas na falta do falecimento dele, que vá para determinada pessoa. Então, ele pode fazer essa cadeia. Eu quero que o beneficiário seja o A, no entanto, com o falecimento dele, pode ir para B. Com o falecimento de B, pode ir para C. Isso, mas com o falecimento do beneficiário, não é automático que vai ser transmitido para os herdeiros dele. Sim, e aí também é importante assim, essa morte, vamos supor, o B tem que ter falecido antes do testador, né? Então a gente escreve, se o B, que é o beneficiário, falecer, fica para os herdeiros do B, ou então fica para o D, né? Você tem que deixar isso escrito, e aí fica aquele testamento enorme, né? Que você tem que qualificar todo mundo, mas é uma formalidade necessária, né, Dani? essa informação. E aí... E aí vieram me questionar sobre. E aí eles vieram falar, mas eu posso fazer uma re-ratificação desse testamento? Então eu tenho que revogar. A re-ratificação seria: vou conversar com o testador. o testador vivo ainda. Vou conversar com ele para ver se ele pode fazer acrescentar, então, que transmite aos herdeiros. Aí faz uma re-ratificação. Falei, eu acredito que não é possível. E aí eu queria saber se nos cartórios faz re-ratificação, mas já entendi que não, né? É isso mesmo, não tem como fazer uma re-ratificação de testamento. O testamento ou é feito um novo, onde automaticamente revoga-se o anterior, ou faz a revogação do testamento, tá? Acho que o Francisco ali. Boa noite. Obrigado pela palestra, foi muito bom. A minha pergunta é sobre doação. Na questão de doação, principalmente com relação ao Dr. Gustavo, na parte tributária, tem a questão de fazer que o doador seja usufrutuário político ou econômico, né? Na questão da doação, que usufruto simples, pode alterar no meio do caminho? E isso tem alguma implicação depois tributária? Olha, vou te falar, você perguntou para o Gustavo, eu vou responder. Se é no contrato social, se todo mundo concordar, eu já fiz e passou, tá? De alterar. Na verdade, estava só usufruto.
né? Porque aí estava usufruto simples. Aí, na alteração seguinte, a gente especificou que aquele usufruto era político-econômico. Então, assim, mas aí todo mundo concordou, né? E não tive problema, tá? Então, mas vai ter que ter a concordância de todo mundo. Então, é melhor que no momento que se tenha escrito, né, direitinho. Mas eu vejo assim, e aí o contrato social, né, as alterações do contrato, eles são mais simples de serem feitas, porque o usufruto para fim de TCMD, ele é 1/3, né? Não, terço. E seja ele político, econômico, ele é 1/3. Mas dos rendimentos, assim, a pessoa ela tem o usufruto simples. Ela pode passar a ser só político no meio do caminho, ela não ter mais rendimento nenhum e ter só o direito de voto. E aí a tributação fica por conta dos Alguém donatários. teria que fiscalizar, né? Tá. O que já me falaram que nos fundos, tá? Estou fazendo para um cliente agora, estudando em relação aos fundos, porque veja, se num fundo não tiver usufruto, porque no contrato social tá bonitinho ali. O problema é uma ação que você tem num fundo que você vai receber o rendimento. Porque tem que vir o rendimento para o usufrutuário, né? Porque, na verdade, inclusive na DIF, tem que ir para os usufrutuários, se for numa pessoa jurídica, e se for no fundo, tem que ir para o usufrutuário também o rendimento. Então, o valor principal está para o donatário e o valor do rendimento para o usufrutuário. Então, isso tem que Que é estar o totalmente caracterizado nas declarações, né? Com certeza. E essa é a dificuldade dos bancos, né? XP, BTG, qualquer casa de investimento também é difícil parametrizar isso, né? Para ter esses informes de rendimento separados, né? Entendi. Só mais um. Sobre a questão de doação para no proprietário menor de idade. Isso ele tem que confirmar depois que fica maior de idade? Tem alguma implicação de obrigatoriedade? Porque às vezes ele não sabe a origem desse patrimônio que está sendo doado a ele. E menor de idade depois fica responsável pela origem do patrimônio. Oi? Entendeu? Você pode ter a questão da aceitação, mas ele vai estar representado, o menor, né? Ele vai estar, porque se ele está na incapacidade, ele vai ser representado, se for relativamente capaz, assistido, né? Então, quem supriu aí essa aceitação foi o seu representante, né? Então, E é o doador. Às vezes o próprio pai, eu né? tive um caso lá atrás, muitos anos atrás, que um cliente comprou um imóvel no nome do filho, e não comprovou se era uma doação. E quando foi registrar, o cartório do registro de imóveis fez uma solicitação da onde que, na verdade, ele não fez a doação, ele comprou no nome do filho menor. Aí ele falou assim: bom, foi doação? Quem fiscalizou aí foi o cartório de registro de imóveis. E o único jeito que teve foi passar os anos, e aí já teria decaído qualquer questão de ITCMD, e conseguiu registrar depois de uns 10 anos. A única Não sei coisa se eu te nesse respondi, exemplo, mas sim, a única coisa que não estaria prescrita nesse exemplo é se fosse, por exemplo, a questão de legítima e disponível da sim. inoficiosidade, né? Sim. Mas aí, quando é para isso, para você ver a legítima e a disponível, você tem que ver a vida da pessoa inteira. Igual esse caso, a pessoa não doou nada, né? Comprou no nome do filho. E o dinheiro é dela, então é uma doação de dinheiro para comprar o imóvel no nome do filho. Aí, se eu defendo o filho que foi prejudicado, eu tenho que ficar provando a origem de uma compra de 50 anos atrás. Eu fiz um planejamento em 98. Olha como eu sou velha, de 98. Que era uma família, enfim, era uma situação XPTO lá que ia favorecer uns filhos, mas dentro da legítima. Dentro da parte disponível, desculpa. O que a gente fez? A gente fez um laudo, um perito judicial, sabe assim, sem dúvida, para fazer uma avaliação do patrimônio. Era aquelas brochuras. E aí, essa pessoa faleceu na pandemia. E a gente usou, né? Porque aí, lógico que o advogado do outro filho veio perguntar se era inoficiosa ou não a doação que tinha sido feita. E aí a gente mostrou toda a documentação, mas você tem que levantar tudo. Mas então, não é no momento da liberalidade? Que você faz o cálculo, mas é no momento do inventário que você vai fazer os ajustes e você vai ver. Então, você vai olhar como foi o cálculo no momento da liberalidade. E você sabe que isso já voltou no STJ, né? Já se entendeu que era no momento da abertura da herança, mas é da liberalidade. E aí o perito conseguiu fazer uma estimativa de quanto valia no momento? Da liberalidade, sim, foi em 98. Em 98, você levantou todo o patrimônio. Aí, na pandemia, ele fez uma projeção de quanto valia em 98?
Não, na verdade, ele fez lá em 98. Ah, tá. Ele fez nós fizemos em 98. Ah, entendi. Em 98. Entendi. Então. Ótimo. Obrigado. E é por isso que a importância, quando está um patrimônio justo que vai ser o doado, é importante que tenha esses laudos, viu? Então, isso é importante. Boa noite, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pela palestra. Eu queria só esclarecer um ponto sobre a cláusula de inalienabilidade. Eu estou tendo um caso agora em que é uma preocupação a cláusula de inalienabilidade por conta de um interesse de venda após a morte dos doadores. É possível restringir essa cláusula num limite temporal? Então, após, ela vai ser válida até o falecimento dos usufrutuários, mas após ela seria extinta. Isso é possível? No meu entendimento, É, quando a gente faz a escritura de doação, essa imposição da cláusula, ela pode ter um tempo. Então, ela fica válida até o falecimento dos doadores, ou, por exemplo, até que o donatário complete 30 anos. Então, pode ter uma condição, tá? Um prazo. Obrigada. Testamento, né? Boa noite. Tem aquela questão, se você revoga um testamento, mas você não revoga ele no todo, as cláusulas que não foram revogadas no posterior, elas permanecem, correto? Só para Sim, confirmar. isso, porque Tá. aí é uma revogação parcial. Parcial. Então, aí nessa revogação, o testador vai deixar claro que ele está revogando determinadas situações, no Uhum. entanto, as demais permanecem. Tá. Joia. Posso dar uma sugestão? Como o valor é o mesmo no cartório, se Hum. fazer uma coisa, outra, faz um novo, revoga o anterior, porque dá confusão. Isso dá confusão, tá? Então, assim, ter dois testamentos que se complementam. Então, já que vai retirar alguma cláusula, escreve tudo de novo, né? Então, dá trabalho para a Daniela. Tá certo. Obrigada. Queria te dar uma dúvida. As cláusulas repetidas, é possível constar uma retirada, né? Isso é feito através de uma adequação, se é judicial também ou é judicial? Isso vai constar na própria escritura, tá? Então, por ocasião da escritura de doação, o doador vai dizer que determinadas cláusulas, ele pode fazer o cancelamento das cláusulas. Isso No extrajudicial. Então, no momento da escritura de doação, ele pode impor essas cláusulas e colocar um período, uma condição, né? Mas só o doador poderia cancelar. Ou ele fala, olha, eu quero cancelar determinadas cláusulas. Isso está sendo muito frequente hoje. Por exemplo, os pais fizeram uma doação com reserva de usufruto e com imposição de cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade. E aí esse filho entrou numa faculdade, ele não tem dinheiro para pagar a faculdade, e ele vai dar aquele imóvel em garantia para ter o valor para pagar a faculdade. Então, o que o doador tem que fazer? Vai no cartório, faz uma renúncia do usufruto e faz o cancelamento das cláusulas restritivas, para que esse imóvel fique sem nenhum ônus e o donatário, no caso, receba o imóvel livre e consiga dar em garantia. Aí não tem como. No extrajudicial, não. No judicial, Eu pode acho a ser que cláusula sim. de inalienabilidade sempre uma cláusula muito dura, tá? Mas a impenhorabilidade e a incomunicabilidade eu acho fundamentais, porque senão, veja, esse é um caso específico que seria para um crédito aí de estudo, né? Mas e se fosse uma bobagem?
Então, assim, né? Então, porque você sempre vai poder pedir esse cancelamento judicialmente. E hoje, depois do Código Civil, a gente tem que justificar, mas a justificativa, né? A gente meio que qualquer justificativa cola. Mas, assim, a inalienabilidade eu penso muito para colocar, só se tem a reversão, né? E se o usufruto, ele também teria que ter a concordância do usufrutuário, mas a impenhorabilidade, eu não gosto de abrir mão, não. Assim, tem que entender, né? Porque vai que faz bobagem com o bem, né? Testamento, né? Agora está ficando mais corriqueiro, né? Graças a Deus, vocês estão usando mais essa ferramenta. As cláusulas, assim, têm direitos indisponíveis, mas, assim, relacionados a coisas, não a bens. Tem sido mais frequente, por exemplo, eu quero que uma coisa pessoal mesmo, né? Tem. Assim, me chamou a atenção. Um exemplo que me chamou muito a atenção foi um testamento que eu fiz. São 2 irmãos e eles têm filhos. E aí, o que eles colocaram no testamento é que com o falecimento dele, né, do testador A, que ele gostaria que a irmã cuidasse do filho, dirigisse ele na empresa, eles tinham empresa, né, que ficasse à frente, dentro do possível, claro que não vai poder tirar a guarda da mãe, né, pátrio poder, essas coisas, mas que a tia ficasse como curadora, porque eles tinham a mesma linha de pensamento, e o testamento dela foi igual, para que o irmão ficasse como um curador dos filhos. Foi o que mais me chamou a atenção. Pode Um deixar testamento também, bem são a diferenciado. questão das redes sociais, quem vai manusear, né? Mas, olha, a gente vê pouco ainda as pessoas pensarem nisso, tá? Porque quando elas vão fazer o testamento, elas já têm tantas coisas para pensar, que é tanta novidade, né, na cabeça, que a gente ainda não vê muito isso, mas pode colocar, né? Tudo bem, gente? Nenhuma pergunta mais? Então, quero agradecer a doutora Suzete, doutor Gustavo, Eu que agradeço. Muito doutora obrigado. Daniele. Muito obrigada pela palestra, pelos esclarecimentos. É sempre muito, muito gratificante a gente ter pessoas que se dispõem a vir até aqui para dar essas aulas, porque são aulas, né? E agregar conhecimento, e, enfim, é muito bom. A Comissão de Direito de Família agradece imensamente, tenho certeza que é de tributário também, né? Essa parceria é sempre muito legal. Então, assim, é só agradecer mesmo. As portas da Comissão de Família sempre vão estar abertas para você, doutora Suzete. Olha que eu Você é abuso, da hein? casa. Eu abuso. Eu estou falando em nome da doutora Ludmila, porque hoje ela não está bem, e aí, por problemas familiares aí, infelizmente, uma perda familiar. Então, hoje ela está aqui mais assim, só. Né? Então, mas eu agradeço a presença de todo mundo, da Comissão de Direito de Família, da Comissão de Direito Tributário. Vocês são sempre muito bem-vindos. A nossa comissão tem uma reunião mensal, uma vez por mês, né? Já temos aí marcado para o ano todo essa data. Acompanhe nossas redes sociais, que sempre tem uma palestra legal para vir assistir, tá bom? Eu vou só dar um recadinho rápido da nossa comissão, depois vou passar para a Daniele fazer o encerramento e falar algumas coisas que ela queira para a comissão dela. O mês que vem, nós não temos reunião de palestra. A reunião vai ser online para a gente planejar o nosso congresso, que vai ser em outubro, tá? Então, o mês de julho, a OAB não tem nenhum tipo, não tem atividade de palestras, porque ela entra em reforma, né? E então a nossa reunião mensal vai ser a organização do nosso congresso, que vai ser em outubro,
E se preparem, hein, porque nós vamos precisar aí da colaboração da comissão inteira, que nós vamos arrebentar esse ano no Congresso. Tem que ser melhor que o ano passado. Bom, gente, então é isso. Agradeço imensamente a presença de todos vocês até essa hora. Muito obrigada pela presença e a mesa aqui. Muito obrigado a todos. Dani, a palavra é sua. Mais uma vez, aproveitando para agradecer a presença de todos, essa união da Comissão de Direito Tributário e da Comissão de Direito de Família tem sido uma constante, e a nossa ideia é realmente compartilhar conhecimento e trazer aí um alinhamento, um afinamento, porque nós estamos tratando de questões que são muito próximas e, eventualmente, nós temos colegas que pedem, eventualmente, alguma oportunidade de trabalho, porque não consegue fazer um trabalho em conjunto, pela falta de conhecimento, ou eventualmente até uma pessoa que possa auxiliar. Então, tem essa função também de aproximar as pessoas, porque viver é resolver problemas. Então, nós precisamos estar atentos para identificar situações, o que podemos fazer de uma melhor maneira, e para que nós possamos realmente trazer uma função para a nossa comissão de tributário e auxiliar as demais comissões. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Suzete, o doutor Gustavo, a Daniele, a doutora Daniele também, que esteve aqui conosco e trouxe realmente situações em que nós possamos refletir o que nós temos a melhorar e a desenvolver. E agradecer a doutora Ludmila, que com todo o cuidado, todo o apoio, suporte, nos proporcionou estar aqui com a doutora Rita também. Então, eu desejo a todos que aproveitem muito tudo aquilo que foi passado. Depois nós vamos subir para a plataforma da OAB, as apresentações, para que todos tenham acesso, e desejar que vocês tenham uma ótima noite, mas a gente não pode sair daqui sem tirar uma foto, porque realmente é inédito uma terça-feira conseguir reunir tantas pessoas assim e compartilhar esse momento muito bom. Muitíssimo obrigada a todos. Então, como a gente organiza essa foto? Acho que a Vanessa tira. Pessoal, não vai embora, não. Vamos tirar a foto.